Olá, gente. Tudo Olá, bem com pessoal, tudo vocês? bom? Eu sou Gisélia Lebrante. E eu sou Augusto Filho. Estamos aqui no primeiro programa do Instituto Reconstruir. E nós estamos aqui para falar um pouquinho para vocês como surgiu o nosso trabalho com o Instituto, falar um pouco do Instituto e falar um pouquinho do nosso trabalho individual com o Instituto. A ideia é trazer para o público em geral a história do Instituto, como é que isso aconteceu, desde o nome, né? Por que reconstruir e o que motivou também a gente estar fazendo esse trabalho, o que motiva a gente no nosso dia a dia a fazer esse trabalho que para a gente é tão importante, né? Hoje é o nosso primeiro programa e nada melhor do que estarmos aqui nós dois, né? Porque idealizamos e começamos juntos o trabalho com o Reconstruir. E ao longo dos meses, a gente vai trazer aqui profissionais, pacientes, pessoas que atuam com a oncologia. E a gente tem um slogan que é Pontes que aproximam e reconstroem. Então, nós vamos trazer aqui pessoas que servem como pontes, né? E pessoas que estão se reconstruindo em meio às adversidades, às dificuldades da vida e junto a um diagnóstico que, nesse caso, é o câncer. E tem uma coisa muito interessante também, que a gente gostaria muito de poder falar sobre a temática oncológica, sobre o câncer, né? Que as pessoas às vezes até evitam falar o nome câncer, para pessoas que não têm câncer. Porque é fácil a gente estar do lado de fora enquanto não acontece nada conosco, né? Quando não temos caso na família. Mas e quando acontece? Né? Como é que a gente lida com isso? Então, uma das temáticas que a gente aborda aqui no Instituto, nas nossas reuniões, nas nossas terapias, é justamente isso. E nas nossas palestras também, poder levar a temática oncológica para pessoas que nunca se imaginaram ou imaginaram alguém na sua família com essa situação, com esse diagnóstico, vivenciando o câncer. O que é vivenciar o câncer? O que as pessoas que têm o câncer passam pelo diagnóstico vivenciam no seu dia a dia, as dificuldades e tudo mais. Então, com esse programa, Reconstruir, a gente quer trazer aqui profissionais, mas também pacientes e familiares, né, que vivenciam essa situação. E contando os seus prós e os seus contras, as suas vitórias e as suas derrotas também, para que as pessoas tenham uma real situação, um real entendimento do que é vivenciar o câncer. Porque muita gente só conhece o câncer, só ouve falar do câncer no outubro, que é uma temática voltada para o câncer de mama, especificamente. Mas o câncer não é só na mama que existe, né? Acontece o ano todo, E né? acontece o ano todo. Todo ano, todo mês, tem uma temática específica de um tipo de câncer, seja de pele, de intestino, de bexiga e tudo mais. Mas só no outubro é que se fala muito mais do câncer, especificamente no câncer de mama. Inclusive, aproveitando que o Augusto comentou sobre falar sobre câncer para quem não tem câncer, né? O que é o mais importante? A gente, por muitas vezes, as pessoas nos questionam, né? Poxa, mas vocês tiveram algum caso na família? Sempre surge essa curiosidade. Até por isso que Exatamente. a gente decidiu trazer o primeiro programa falando sobre o que nos levou a criar o Reconstruir, né? Então, quando as pessoas perguntam assim, mas as pessoas já julgam, né? Acham que a gente passou pelo câncer ou teve alguma história. Então, eu digo, eu não tenho nenhuma história triste para contar, mas tenho várias que eu ouvi. O Reconstruir iniciou, né, nós iniciamos as atividades com um sentimento que eu tinha no coração, de fazer algo para alguém, deixar um legado, deixar fazer algo para ajudar as pessoas com o meu trabalho, que é a micropigmentação. Foi ali que eu encontrei um propósito de vida. E ali me despertou o sentimento de empatia, compaixão, me colocar no lugar do Há outro. quanto tempo isso aconteceu? E isso aconteceu há 12 anos atrás, estamos juntos há 13 anos, né? Mais ou menos 12 anos, quase 13 anos, mais ou menos isso. E eu cheguei para ele e falei: olha, eu tenho essa vontade no meu coração e aconteceu de eu fazer, né, me especializar na área da micropigmentação. Encontrei ali a ferramenta ideal. E aí, quando eu cheguei e falei para você que queria fazer isso, como que você se sentiu? Como que foi o teu lado da história? Porque eu sempre conto o meu lado. O meu lado da história
Foi diferente, né, obviamente, né, porque eu sempre quis estar no apoio, né. Eu sempre fiz trabalho voluntário sempre que pude. Eu sou de uma família em que os meus pais faziam trabalho voluntário, meu pai fazia trabalho voluntário. Eu cresci praticamente dentro do orfanato, porque meu pai trabalhava, fazia trabalho voluntário dentro do orfanato. Tenho amigos até hoje da época de infância do orfanato. Então, desde cedo, desde sempre, fui morar sozinho em São Paulo, sempre fazia trabalho voluntário. Com a Gisele, quando ela me trouxe essa situação, eu pensei assim: "Tá, mas como é que eu posso contribuir? Além de estar apoiando, vamos lá, vamos comprar equipamento, vamos, né, criar espaço, vamos fazer propaganda", uma coisa que eu gosto também. Vamos dar um nome, vamos criar um projeto? Vamos dar o nome então, mas antes disso, eu quis fazer a fisioterapia. E aí eu fui fazer fisioterapia, fui fazer faculdade de fisioterapia, porque eu falei: "Pô, mas também tem a parte da fisioterapia, do câncer, não sei o quê, porque perde os linfonodos e fica com fraqueza muscular, um monte de coisa". Eu falei: "Pô, a fisioterapia pode, nos ajudar nisso". Fui fazer fisioterapia, me encontrei na fisioterapia, aprendi muito na fisioterapia. E, bom, não vou adiantar muito. Aí veio a questão do nome, porque era um projeto, e a gente queria dar um nome para esse projeto. E uma certa vez, uma certa noite, eu sonhei com alguém me dizendo que o nome do projeto seria Reconstruir. E acordei de manhã com aquilo claro na minha cabeça, muito claro. Cheguei para ela e disse: "Olha, o nome do projeto é Reconstruir". Quando eu falei Reconstruir, eu percebi no olhar dela que ressoou, como se ela realmente encontrasse: "Pô, esse é o nome". Eu acho que foi isso que você sentiu, né? Mais ou menos por aí. Fez todo sentido, na verdade, quando você falou. Porque falar sobre. Porque o meu trabalho, então, já entra numa fase onde a pessoa está. O processo todo do câncer já foi difícil, foi doloroso, perdeu cabelo, perdeu pelos, fez uma cirurgia, né? Muitas vezes retirada total da mama. E aí o trabalho da micropigmentação chega para fechar esse ciclo, né? Então ele entra como uma reconstrução. Então quando ele trouxe esse nome reconstruir, fez todo sentido, né? E hoje a gente vai falar um pouco mais de como o instituto está hoje, mas assim, e hoje faz muito mais sentido falar sobre Muito mais reconstruir. sentido. Bom, só continuando então, depois da fisioterapia, a gente veio trabalhando em forma de projeto, eu ainda apoiando e tudo mais, estudando fisioterapia, aconselhando ela em algumas situações, dentro da temática da saúde, né, que eu estava aprendendo da área da saúde e tudo mais. Mas chegou um certo momento, e esse momento foi próximo ali no início da pandemia, em que eu já estava começando a trabalhar as questões mais de psicoterapia, me especializando, fiz especializações, fiz curso de hipnoterapia para entender um pouco mais o inconsciente, estudei neurociência e tudo mais. Depois eu quis fazer após em psicanálise. E aí eu disse para ela: a fisioterapia hoje não tem mais sentido para mim no sentido de trabalhar como fisioterapeuta. Eu vou continuar utilizando as ferramentas e o aprendizado que eu tive com a fisioterapia, eu uso até hoje, porque eu me dediquei muito para a fisioterapia, gosto muito da área. Mas aí eu falei para ela: e agora? Eu precisava desse apoio dela. Quando eu perguntei para ela o que, que eu poderia fazer, o que eu estava querendo, sair, pensando e tal, ela falou assim: segue o teu coração. E aí eu tirei um peso da minha cabeça e senti que era aquele que era o caminho. Aí eu fiz a minha pós em psicoterapia, em psicanálise. Fiz outras pós no sentido também de neuroeducador, neuroeducação também, para estudar um pouco mais a neurociência, entender mais o psique humano em outros sentidos pedagógicos também. E desde então eu venho trabalhando com a psicoterapia, principalmente na área oncológica, né? Mas também atendo fora e tudo mais, mas aqui no instituto, para poder trabalhar para o instituto. Na época ainda era projeto, mas para trabalhar para os pacientes. Era esse o meu objetivo. Quando ele, né, entendeu que a fisioterapia não fazia, claro, sentido, mas não era o que fazia o coração dele vibrar, né? Eu vi que a psicanálise tinha muito mais a ver com ele do que qualquer outra coisa. Nós entendemos também ali, né, que tínhamos mais ferramentas para poder avançar, para poder ampliar as atuações do reconstruir, que aí nessa fase a gente começa a estruturar a, a,
a mudança, né, de projeto para instituto, formalizar, entrar, entender como que funcionaria uma formalização. A gente percebeu essa necessidade dessa formalização, porque a gente percebeu que a demanda vai além de um procedimento estético, né, que, claro, ajuda na questão da autoestima, de um atendimento psicoterapêutico, que também ajuda em várias situações, né, tanto diagnóstico como da questão da pessoa humana mesmo. Mas existe todo uma multidisciplinaridade do trabalho acolhedor, fora hospital, fora clínica, fora quimioterapia, fora, né, radioterapia e outros tratamentos e tudo mais, que, que, que seria necessário e que estava vindo muito essa demanda. Foi quando a gente começou a conversar sobre a questão da formalização. Então, a gente precisava realmente ter uma instituição formalizada, CNPJ, tudo direitinho, seguindo os critérios legais, até para poder a gente conseguir apoio, porque não se trabalha sozinho. É ilusão a gente achar que a gente tem que fazer tudo sozinho. Não. Inclusive, é mais gostoso trabalhar quando se divide. Com né? toda certeza. Eu vejo que a partir do momento que a gente se colocou à disposição, no sentido de que vamos abraçar ainda mais essa causa, né? Tanto eu como ele. Vamos ampliar, vamos atrás de outros profissionais, vamos nos colocar à disposição. E as coisas começaram a acontecer, né? E estão acontecendo até hoje dessa forma. Então, quando você escolhe fazer algo, a gente até costuma falar, né, que nós fomos chamados, mas nós escolhemos estar aqui. Então, quando a gente escolheu e a gente se colocou à disposição como um instrumento para fazer mais, as pessoas, os voluntários, né, que começaram com a gente, alguns ficaram, outros foram, mas fizeram parte disso, né? Fizeram parte, também estiveram junto com essa formalização e se colocaram à disposição também. E a gente viu que ali a gente conseguiria mais, né? Entregar mais, levar mais esse acolhimento e esse apoio que a gente já fazia, né? Porque é claro que a cada atendimento de micropigmentação era um processo de terapia, era um processo terapêutico, né? Sempre é. E ali todas as outras questões vinham, eu chegava, contava para ele como que a gente pode fazer mais, ajudar mais essa pessoa. Então, a gente sentiu essa necessidade de ampliar. E aí que surge o Instituto Reconstruir. Então, antes era um projeto, agora um instituto. E a gente começou a buscar esses voluntários. Mas tem uma coisa interessante. Ainda no processo da formalização e depois também do processo da formalização, a gente atendia onde? Nos fundos da nossa casa. Então a gente tinha Isso tudo atendendo nos fundos da nossa casa como uma sede provisória. Né? Isso, depois que a gente conseguiu a formalização, a gente tinha que ter uma sede, né, um endereço. E o endereço era os fundos da nossa casa, onde tinha uma edícula, né, de 2 andares, onde a gente tinha um estúdio de podcast em cima e a Gisele tinha a parte de estética e uma lojinha de roupas também, que ela tem a grife dela ainda. Mas a gente desfez de tudo para poder atender a demanda, porque não tinha como mais. Eu já cheguei a atender no espaço improvisado na lojinha dela, botei uma poltrona lá e tal, e atendi pacientes lá, fiz na sala de casa, né? Você fez um atendimento na sala de casa? Muitas vezes na sala de casa. Mas a gente sabia que aquilo ali era insuficiente e inadequado, inclusive. Foi necessário, obviamente, foi importante, mas a gente precisava desse ambiente neutro. Porque todo ambiente doméstico ou ambiente de trabalho, ele não é um ambiente neutro. Para você fazer um trabalho psicoterápico, você precisa estar num ambiente neutro, onde a pessoa consegue realmente se soltar, estar com uma pessoa neutra, no espaço neutro, fora de casa, onde ela consegue realmente se encontrar consigo mesmo, né? Encontrar a si mesma. E esse é o trabalho da psicoterapia, de maneira geral. Então, tudo começou lá. E aí começou a busca, já que a gente já tinha a formalização, começamos a busca, então, de apoio para a gente conseguir a nossa sede. E eu lembro que você disse, esse ano, no caso foi ano passado? Na verdade a gente começou a fazer um planejamento, né? Um planejamento. O que a gente almeja, né? O que a gente quer mais? O que mais a gente precisa? Aonde a gente quer chegar? E aí a gente começou a estruturar
o instituto, né, enquanto instituição e tudo mais, e nós colocamos ali, né, nós precisamos de uma sede, né, aqui não dá para ficar, é provisório, então a gente precisa de uma sede, né, até então a gente pensava que seria de uma forma, que a gente ia atrás de prefeitura, enfim, para poder conseguir uma sede, né, colocamos isso nos nossos planejamentos, né, É, final do ano passado, 2023. a gente plasmou um monte de coisa. A gente ficava sonhando como seria, que A salas cor a das gente teria, as salas. cores, quem a gente podia chamar para trabalhar, que tipo de, quem que eu falo assim, tipo de profissional, que tipo de voluntário engajado para o trabalho, que precisava entender e tudo mais. E com isso, outras demandas foram acontecendo. A gente fazia também encontros, né, na verdade, com as pacientes que a gente tinha um grupo, a gente começou a criar esses grupos. Tanto isso começou no Rio de Janeiro, na verdade, né? E depois a gente trouxe para cá. Então a gente tem grupo no Rio de Janeiro, tem grupo aqui. E nesses grupos a gente tentava sempre criar um momento em que a gente pudesse falar alguma coisa, falar sobre questões da vida, das dificuldades, também das coisas boas, das coisas engraçadas e tudo mais, para poder quebrar o clima e ambiente também de remédio, ambiente médico, A ambiente de rotina tratamento, hospitalar, né? a Rotina de rotina consultas, hospitalar. exames. Então a gente conseguiu fazer isso com esses eventos, que foi muito bom. E aí até que surgiu a oportunidade, uma empresa nos abençoou, a gente sempre diz isso, com a sede. Então foi assim, Inclusive, estamos aqui no estúdio, que fica dentro da nossa sede. E a sede, muito antes do que a gente imaginava e pensava, enfim, se tornou realidade graças à bênção, né, dessa empresa, a empresa em si não, né, das pessoas que foram pontes para fazer com que a gente chegasse até essa empresa, até esse gestor, né, que olhou para a gente com um olhar social, com um olhar sensível, empatia. com um sentimento de empatia e acreditou no nosso trabalho, né, o que é o mais importante também, né, porque a gente sabe que hoje você parar para fazer, a gente vê isso com o voluntariado, né? É realmente assim difícil ter um compromisso. Então as pessoas estão de fora, estão vendo, mas não sabem, né, das dificuldades que a gente passa para se comprometer e estar aqui entregue como a gente faz. Então quando nós tivemos a notícia de que a gente teria uma sede, né? A gente passou uma semana tentando processar. Exatamente, foi. Foi porque, assim como algo que a gente queria muito estava acontecendo, pelo menos eu estou falando pelo meu lado, né? Não sei como foi para ti, assim, mas estava acontecendo, mas ao mesmo tempo a responsabilidade estava aumentando, né? As atividades iam também aumentar, a nossa rotina ia mudar totalmente e como E mudou realmente mudou, né? completamente. Se antes a gente se dedicava quase que integralmente, hoje é integralmente, então a gente faz, se reveza, né? O máximo que a gente pode. Eu dou o máximo de mim, ele dá o máximo dele. Então, antes que a gente imaginava, se tornou realidade, né? O que a gente já tinha colocado no papel o ano passado. Tudo aconteceu no final do ano de 2023. Então, a gente achando que 2024 ia ter a sede, já estamos aqui. Então, assim, eu não digo que é um sonho que se tornou realidade. Eu acho que cada coisinha aqui a gente sonhou. Foram tijolinhos que foram sendo colocados como se fosse degraus, né? Degraus por degraus. E a gente conseguiu chegar até aqui. A gente sabe que ainda tem um caminho muito grande, ainda estamos no caminho e estaremos sempre no caminho. A gente não quer nem chegar no final, porque é o processo que faz a gente aprender. Então é o caminho mesmo. E a gente está ainda recebendo voluntariado, os voluntários estão começando a chegar cada vez mais, os apoiadores estão começando a olhar para a gente com esse olhar, entendendo o nosso projeto, o nosso trabalho, a nossa vontade de trabalhar, porque não sou eu e Gisele, é o Instituto Reconstruir, que é feito de pessoas, né? Desde a pessoa que ajuda a limpar, desde a pessoa que ajuda a divulgar, a fazer o marketing, que é importante a gente fazer o marketing, para que outras pessoas conheçam, para que pessoas mais conheçam o Instituto e quando tiverem a necessidade, e se tiverem a necessidade, estamos aqui de portas abertas. A gente sabe que, estatisticamente, pela OMS, nós vamos ter um aumento em torno de 40%
até 2026 de número de câncer no Brasil e no mundo. E o Brasil vai ser um dos países que mais vai ter esse tipo de... Está se tornando vai se tornar a primeira causa de morte. Exatamente. E depressão também. Então, a gente entende que o nosso trabalho tem que ser feito para a pessoa humana. A gente não está preocupado em doar. E a gente acredita muito nessas instituições que fazem esse tipo de trabalho, porque é necessário uma cesta básica, até a questão de hotelaria, né? Que é muito importante. Às vezes a pessoa vem fazer um trabalho De de hospedagem, né? hospedagem, um atendimento no CEPOM, por exemplo, aqui em Santa Catarina, especificamente em Florianópolis, e não tem onde ficar e tal. Isso é extremamente importante. Nós estamos tentando cobrir uma outra parte. Então, o nosso objetivo é alcançar a pessoa dentro do contexto dela. Então, a gente procura olhar a pessoa e quem está em torno dela, o familiar. E eu costumo dizer muito que as pessoas esquecem do familiar. O familiar cuida dessa pessoa, do paciente, mas quem cuida do familiar? Né? Então, a gente está buscando trabalhar nesse sentido, sempre quebrando a, a, a imagem, a temática médico-hospitalar. Por isso que o Instituto, quem conhece, quem vier visitar o Instituto vai entender isso. Tudo aqui tem cores, mas não são cores aleatórias. São cores que têm cada um o seu significado, que trazem a energia, o relaxamento, a tranquilidade e esse ambiente acolhedor. Quem já veio aqui sabe o que sente quando entra aqui no Instituto. Inclusive, ele falando das cores, eu lembrei de quando a gente sentou, chegou aqui nessa casa e começamos a desenhar, estruturar tudo que a gente queria, como a gente queria cada ambiente, o que cada ambiente iria transmitir, ao que seria oferecido de atividade em cada sala. Então, cada atividade tem que transmitir esse sentimento. Então, que cor transmite esse sentimento? A cor da casa foi Trabalho de pensada. pesquisa mesmo, exame de pesquisa mesmo. A cor da casa foi pensada dessa forma. E o porquê que a gente utiliza muito o colorido, né? Primeiramente, para a gente fugir um pouco do rosa, porque ainda, como a campanha do Outubro Rosa é extremamente importante e forte, né? Quando a gente fala sobre câncer, às vezes até eu vejo isso. Quando eu vou falar com uma pessoa sobre o nosso trabalho, a pessoa fala, pois é, né? O câncer de mama, a pessoa perde a mama. Ainda se associa muito o câncer à mama, né? E ao rosa. Então, como a gente falou, o nosso trabalho ele é diferente. A gente busca fazer tudo diferente. Então, as cores da casa, a gente busca o colorido, as nossas camisetas, a nossa rede social, a nossa divulgação, traz as cores por vários motivos. Primeiramente, pelo que elas transmitem, né? Cada cor transmite um sentimento. Em segundo momento, porque todo ano, o câncer acontece todo ano. E todo mês nós temos uma cor e um câncer, uma cor que remete à conscientização de um tipo de câncer. Muitas vezes, até em um mês, tem 3, 4 cores. Né? Então, é importante falar sobre o câncer do ano todo, né? Não esperar só as campanhas para poder ficar massivamente falando. Porque até relato das próprias pacientes. Só lembram da gente quando tem Outubro Rosa. Né? Aí, Outubro Rosa, tudo acontece. Nada contra, a gente procura sempre fazer atividades também, somos procurados para dar palestras, vamos com muito orgulho, com muito prazer. Mas a gente aproveita esses momentos para falar do câncer num todo, né? De uma forma sistêmica, de uma forma geral. E esse também é os objetivos do Instituto, por isso que o colorido ele vai estar sempre presente. E também porque o colorido transmite a alegria. Né? Exatamente, a alegria e o colorido lembra flores. É um outro viés que a gente traz também. A gente está tentando fazer também o nosso jardinzinho ali ficar cada vez mais colorido. Porque flores transmite vida, né? Quando a gente pensa em flores desabrochando, a gente olha um jardim de flores, a gente sente uma vibração poderosa de vida. Então, não falar da doença no sentido de morte, né? Porque morte a gente pode morrer a qualquer momento, independente da doença e de qualquer doença, assim como de qualquer câncer. Então, vamos falar de vida. Vamos falar de cores, né? E de flores. Então, o Instituto, para quem vem aqui, para quem vier aqui, vai perceber isso.
flores e cores, trazendo sempre um ambiente alegre, saudável, nada fora da casinha não, mas trazendo um ambiente diferenciado nesse sentido, para que a pessoa entre aqui e se sinta mais do que na sua casa, se sinta bem. Não importa onde ela é, como a mente dela chega aqui dentro. Quando ela chegar aqui, ela sente um alívio, um peso, um relaxamento. Assim ela se comunica melhor, assim ela se entende melhor. E o principal, ela estando melhor, ela aumenta a sua imunidade. E esse também é um dos nossos objetivos, entendendo isso, por isso que a gente vem buscando a questão das cores e das flores. Inclusive também as cores também trazem essa a alegria, né? Como eu já falei, mas é importante também a gente trazer aqui que o Instituto ele acolhe todo tipo de paciente com qualquer tipo de câncer, né? Não somente a mama. E claro, nós temos a maioria, né? Enfim, e não somente mulheres, né? Homens e Homens mulheres. também. Muito importante é o apoio ao familiar. Nós entendemos e nós vimos que muitas vezes o familiar, a paciente está bem, a paciente está lidando bem com aquilo, a paciente é bem espiritualizada, ela está entendendo que aquilo é um processo que ela precisa passar, tá trazendo para a vida dela um entendimento daquela situação que ela está passando. E o familiar, por muitas vezes, ele está ali depressivo, ele está triste, ele está apreensivo, ele está com medo, medo de perder, medo de não saber como lidar. E, às vezes, o familiar ou ele se afasta ou ele se reprime. E aí acaba também adoecendo. Então, esse trabalho com o familiar, eu vejo assim como um dos nossos diferenciais, assim, muito importante, ter esse olhar, né, para quem cuida do paciente. E muitas vezes até o paciente ele quer se afastar da família para não dar trabalho para o familiar, isso a gente vê muito aqui. Então, é importante, né, a gente trazer também essa relação, tudo aqui tem uma relação. Então, trazer essa relação das cores para que as pessoas também entendam que não é só mulher, que os homens são muito bem-vindos aqui, os familiares também. E, inclusive, nós temos aqui o ONCA, que é um grupo de apoio. Exatamente. O ONCA, ele foi pensado exatamente quando a gente começou a entender o quanto o familiar é impactado, positivamente ou negativamente, vai depender de como ele lida com a situação. Então, o ONCA é uma inspiração do Alcoólicos Anônimos, onde as pessoas se reúnem para poder falar sobre suas questões num lugar neutro, espiritualizado. Então, a gente criou uma sala onde as pessoas, os familiares podem vir e a gente vai conversar sobre uma temática, sobre alguma coisa e falar sobre as suas questões no lidar com o paciente, com o seu familiar e com a própria a questão oncológica. Porque às vezes a gente vê o câncer no outro e a gente não consegue imaginar esse câncer em nós mesmos. Porque a gente, quando acontece conosco, a primeira pergunta que a gente faz, por que eu? Né? Por que eu? Aí vem a negação, aí vem a briga com Deus, sabe? Tem um monte de situações e fases que acontecem muito, né? Na maioria das pessoas com o diagnóstico do câncer. O familiar ele é muito impactado, porque ele não sabe o que dizer, o que fazer. Ou ele tenta fazer e aí troca os pés pelas mãos e as coisas ficam muito difíceis. A gente só quer dar um apoio. E nada melhor do que você dividir esse peso com outras pessoas que passam pela mesma situação. Claro, com um direcionamento psicológico ali, terapêutico, para que a gente tenha um caminho, né? Mas a gente dividir esse peso, porque é difícil. Ninguém aqui está dizendo que é fácil. É difícil. Mas quando você divide, fica muito mais fácil, fica muito mais leve. E aí você tem mais condição de continuar vivendo a sua vida. Você tem ainda o seu filho, você tem ainda a sua vida em si, né? Você não vai... Tem um diagnóstico, vou morrer hoje, sabe? Então, e também não quer dizer que vai morrer, né? Todo mundo vai morrer um dia. Então é importante o familiar estar junto na questão do paciente, obviamente, mas é importante o familiar ser também acolhido junto com o paciente. E se permitir, né, o que é o principal. Hoje, nós temos aqui no Instituto várias atividades e cada uma delas
extremamente importantes para cada fase dessa jornada, né? Eu não gosto muito de usar a palavra luta, né? Porque, né? Mas é uma jornada e a gente está aqui para andar junto com essas pessoas, né? Com o coração aberto, com a nossa casa energizada e preparada para receber essas pessoas da melhor forma, assim como a gente individualmente também aprende muito. Muito. Eu aprendo, meu Deus, assim, o que eu aprendi nesse último ano, então, muito mais com os pacientes, com a vivência, com esse sentimento de empatia que a gente está todos os dias trazendo para a nossa vida, estimulando, né? E o quanto isso faz bem, o quanto você se doar para alguma causa, para o outro, de alguma forma, independente, não precisa ser uma causa específica, né? Às vezes o outro que está precisando é um familiar que está ali junto com a gente todos os dias, não necessariamente que tenha que ter uma causa específica. Nós encontramos o nosso propósito de vida com a causa oncológica, mas a gente até costuma sempre falar, né, que o câncer em si ele é um pano de fundo. Então, esse pano de fundo, ele está ali, mas as questões individuais são semelhantes às nossas. Todos nós passamos por conflitos emocionais, né, existenciais, por dificuldade financeira, por uma situação ou outra desconfortável com a família. Então, assim, estamos ali também aprendendo a lidar com as nossas questões. E quem mais aprende somos nós, né? Então, a gente até estimula e fala muito e gostamos de contar, e estamos aqui até por isso, né? Para contar o nosso lado, por que a gente decidiu abraçar essa causa em específico. Poderia ser qualquer uma outra, mas por que não? Né? Qualquer pessoa pode fazer algo. Né? Nós temos as ferramentas, a gente tem 2 braços, a gente tem 2 ouvidos, a gente pode ouvir, a gente pode abraçar. Então, todos os dias a gente tem a oportunidade de fazer algo para alguém. E estar aqui trabalhando com o Instituto, quanto voluntária, hoje, enquanto presidente, mas voluntária, eu entrego o melhor de mim para essa causa, mas eu recebo muito mais. E me torno muito melhor a cada dia, a cada pessoa que aqui chega. O meu trabalho o meu trabalho traz a questão da autoestima, que muitas vezes não é nem sobre a beleza, né? Ou a estética em si, mas a autoestima, aquela que é estimulada e aguçada de dentro para De dentro fora. para fora, exatamente. Isso que eu vejo, que eu consegui perceber, na verdade, ao passar do tempo, a importância do meu trabalho na vida dessas pessoas e de todas as pessoas que eu atendi até E hoje. da sua própria vida, né? Porque eu costumo dizer o seguinte, nós somos os maiores beneficiados. Quando você faz alguma coisa para alguém, quando você serve, é nesse momento que você está sendo beneficiado. Aquela história de ajudar o outro para ser ajudado, é exatamente isso. No momento em que você se predispõe a ajudar alguém, é nesse momento que você está sendo ajudado. Porque você precisa estar diferente, você precisa estar numa condição, um estado psicoemocional diferente, com uma vontade, né? Você quer fazer alguma coisa diferente em prol daquela pessoa que naquele momento, em relação a você, aparentemente, porque é relativo, ela está sofrendo mais que você. Então isso é o quê? É o sentimento de empatia. Você fala, caramba, eu consigo lidar com isso, então eu vou ajudar ela a lidar com isso também. E aí você vai lá e faz alguma coisa. Com os meus pacientes, seja aqui no instituto ou em consultório, eu sempre falo, quando você começar a fazer pelo outro o que você gostaria que estejam fazendo por você, para te ajudar nessa tua questão, seja de depressão ou da ansiedade, enfim. É nesse momento que você vai começar a encontrar a sua cura. E isso não é diferente para a questão oncológica. Porque quando você se sente bem, você joga essa mensagem para todas as suas células do teu corpo. E você fortalece todo o teu ambiente físico, emocional, e você fortalece toda a tua imunidade, aumenta a tua imunidade. E isso já é comprovado cientificamente. Não é mais uma teoria, um achismo, enfim. Mas clinicamente você vê isso e cientificamente já se prova essa questão. Então, mais uma vez, voltando à questão de estar num ambiente alegre, confortável, simples,
porque nós queremos ser simples e confortável, mas alegre, mais importante, para poder despertar a questão da autoimunidade da própria pessoa, sabe? Na questão, na doença física, mas e talvez até principalmente nos problemas psicoemocionais, que desencadeiam toda uma dificuldade de fortalecimento da imunidade. É exatamente isso. E pensando também nesse acolhimento global, né, o sistêmico, né, hoje falar em sistêmico acho que fez muito mais sentido hoje assim. O Instituto traz várias atividades, como a gente estava falando, mas a gente também tem como objetivo e como uma tarefa até de prevenção, né, levar essa nossa experiência, tudo que a gente aprende aí nos 12 anos trabalhando com o Reconstruir, falar de câncer para quem não tem câncer, né, como a gente fala, levar para as empresas, instituições, escolas, grupo de amigas, rodas de conversa, essa experiência, né? A experiência que a gente tem no trabalho voluntário, no trabalho que a gente se dedica, no nosso trabalho pessoal, né, que também sempre tem um aprendizado, e poder levar esse despertar para as pessoas, né, da importância de praticar a empatia, da importância do olhar para o outro com um olhar de carinho, com um olhar empático, né? Estimular isso nas pessoas, porque não é porque a gente não teve câncer e não temos históricos assim, né? Histórias tristes para contar da família ou nossa mesmo, não é porque a gente não teve que a gente não vai fazer. Então, despertar esse olhar de uma maneira geral, que não precisa ser através de uma causa, como a gente estava falando. Então, quando a gente leva nas palestras, né, tanto eu como o Augusto, a gente procura trazer essa abordagem para que as pessoas consigam, além de perceber a importância que tem a prática da empatia, o quanto as nossas emoções influenciam na nossa saúde também. Então, é uma forma de prevenção. Então, é dessa forma que a gente quer falar de câncer para quem não tem câncer, para que as pessoas possam se conscientizar que os índices estão cada vez maiores e que daqui a pouco vai estar batendo na nossa porta. E além do que você está falando, dá sentido à sua própria vida, né? Você acordar de manhã e, tipo, tá, eu vou trabalhar e tal, mas qual é o sentido da minha vida? É uma pergunta que muitas pessoas fazem a si mesmas e geralmente não conseguem se responder, quando não tem um propósito. Se o teu propósito o sentido da minha vida é ficar rico. Ok, se é esse o teu sentido da sua vida, ok. Quando você estiver rico, qual será o teu sentido? Você já é rico. Então, dar sentido à vida, para mim, é a mesma coisa que você ter esse propósito. E você estava falando da questão do... Agora, você falou uma coisa, veio na minha cabeça, eu queria falar exatamente isso, mas eu não queria Das perder... palestras, não? Da, da palestra. A gente quer levar para as pessoas, além de dar sentido à vida, como eu estava falando, né, as pessoas entenderem que ter um sentido para a vida é o que faz a diferença na sua própria vida, porque a sua vida não é acordar e dormir, comer, se relacionar sexualmente, se reproduzir, né? Comer, dormir, se reproduzir e acordar e dormir de novo e tal, e trabalhar e voltar para casa. Eu acho que seria uma vida muito triste isso. Eu acho que se eu tivesse essa vida seria muito triste. Quando você falou, agora eu lembrei, quando você falou da questão, mas as pessoas às vezes perguntam, e perguntam mesmo, mas vocês tiveram algum problema de câncer? Vocês teve câncer? E a gente diz não. Mas aí, quando perguntam para mim, eu já digo assim, não, mas olha que interessante. Imagine se todo médico tivesse que ter a doença do paciente para poder entender o paciente. Será que é necessário o médico ter a doença para poder entender o paciente? Ou é necessário ele entender a doença do paciente, ele ser empático com o paciente, e aí sim ele tentar ajudar o paciente? Então é dessa forma que a gente vê. Então, não importa se você não tem problema com álcool e você ajudar um alcoólatra, se você ir no AA, ajudar aquelas pessoas que estão lá se recuperando em eterno processo de recuperação, e que isso é maravilhoso. Eu vou no AA e aprendo muito com eles, é lá onde eu faço a minha terapia, aprendendo com eles. Para mim, eles são os meus mestres no quesito vida, porque o que eles dizem
são questões que todos nós temos. As dificuldades, as complicações, as neuras que todos nós temos. O álcool é o pano de fundo. Foi aí que eu comecei a entender que o câncer também é um pano de fundo. Eu comecei a falar isso para ela. Falei, pô, mas o câncer é um pano de fundo na história daquela vida, daquela pessoa. Assim como o álcool é um pano de fundo. Porque, tá, ele parou de beber, beleza. Mas e as suas questões ainda continuam? Se ele é orgulhoso, se ele tem defeito de caráter, que a gente chama, né? Uma pessoa invejosa, fala demais, muito vaidoso. Se isso não mudar, ele vai arranjar um outro vício, sabe? Para ter também como pano de fundo. Então, quando você começa a servir, utilizar a sua dificuldade, sua maior dificuldade, para poder ajudar o outro e servir o outro, aquilo passa a ser o seu objetivo, o seu sentido de vida. Esse pano de fundo passa a ser o teu sentido de vida. Então, a tua vida toma uma outra proporção. E aí sim, só entende quem vivencia isso. Aí você consegue entender como que a pessoa para a vida dela para poder ajudar uma outra pessoa que ela nem conhece. Qual é o sentido disso? Você tem que sentir. Porque Só se sente vivenciando mesmo. só vivenciando. Só vivenciando. Você não ganha nada de material, já vou dizendo. De material você não vai ganhar nada. Se decepciona bastante, porque a gente cria algumas expectativas, e Sim, isso nós somos também é um seres, aprendizado. nós somos seres humanos, a gente se decepciona quando você tem expectativa no outro. Quando você deixa de ter expectativa e passa a ter perspectiva, a coisa muda. Porque é sobre você e não é mais sobre o outro. Se o outro não está contigo na caminhada, ele simplesmente deixou de caminhar e você continua na sua caminhada. Porque se você depender do outro para continuar, você vai sempre parar. Porque ninguém pensa igual a ninguém. Cada um tem o seu limite e está tudo bem com isso. Está tudo ok. Não é uma crítica sobre o outro que não consegue fazer isso. O que foi? Assustei. Tomou um susto? E você falando dessas questões, né? O quanto aí me veio o objetivo, né, que a gente tem com o Instituto, que é como se fosse a nossa base, assim. A gente costuma falar que é a reforma humana, né? A reforma íntima. O objetivo do Instituto hoje, independente de várias atividades que a gente tem aqui, como fisioterapia, assistência nutricional, assistência jurídica, atividades terapêuticas, o grupo de apoio, mas a parte psicológica, a gente entende que hoje, diante de todas as situações que a gente está vendo as pessoas passar, muitas pessoas com crise de ansiedade, depressão, e o quanto fisiologicamente isso prejudica as pessoas e que pode lá na frente até desencadear um câncer. Então, a gente entende que trabalhar, estimular a pessoa humana na sua reforma, na sua reconstrução, é o nosso objetivo principal. Então, a parte de assistência, né, como a gente vê, né, assim, que eu acho fantástico, muitas instituições trabalham com isso, né, doação de cesta básica, ajudando a pessoa no seu, na sua parte financeira, social. Não que a gente não faça, porque esporadicamente acontece, Acontece. né? Graças a Deus temos muitas pessoas que ajudam, mas não é o nosso foco principal. Não adianta você ter o que comer e andar sempre depressiva, triste e com várias questões que você não consegue nem entender, e com isso daqui a pouco você estar com câncer. Não adianta você ter muito dinheiro, porque o rico também tem câncer. Então, trazer essa reforma, essa reconstrução, né, de dentro para fora, é um dos principais objetivos do Instituto. Né? E, claro, com o acolhimento, com o amor, com o carinho, juntamente com a sua espiritualidade. E a gente fala sempre que não é sobre religião, é sobre acreditar em algo, é sobre ter algo maior que faça sentido para a tua vida. Então, a gente sempre traz também um dos pilares, né, a espiritualidade, para essa conversa com esse paciente e também com esse familiar. Então, nós temos muitos pacientes aqui que são paliativas. Então, a paciente paliativa, hoje eu estava conversando com uma paciente e eu falei para ela, eu falei assim, já para pensar que todos nós podemos ser paliativos, porque se tu for parar para refletir que, tipo, eu posso morrer daqui 6 meses, como muitos diagnósticos, né, são dados, Uhum. quem vai definir? Quem é a pessoa que define, colocou a data lá e termina aquele tempo? Por quê? Se for assim, eu posso morrer daqui 5 minutos. Todos nós podemos morrer, né? Todos nós vamos morrer. Todos nós podemos morrer de uma hora para outra, independente de uma condição de saúde ou não.
né? São fatalidades que Seja podem adulto, acontecer. seja uma criança, seja um velho. Exatamente. Então, esse olhar para o paciente paliativo é algo que a gente também traz muita força aqui e a gente vê muito importante, porque são pacientes que, por muitas vezes, passam por preconceito, passam por dificuldades onde elas se sentem excluídas da sociedade, se sentem excluídas das campanhas, né, que são tão fortes. Então, esse olhar é muito importante. Pensando nisso também, nós criamos, nessa questão da prevenção que eu estava falando antes, nós criamos uma cartilha, né? Ela vai ser lançada num evento que a gente vai falar daqui a pouco, mas, né, já está pronta juntamente com alguns parceiros aí. A gente desenvolveu, né, a cartilha para o paciente oncológico, porque uma paciente, conversando com ela, como que foi, né, a descoberta do diagnóstico, e ela falou assim, eu parei para pensar assim, estou com câncer, e agora? E diante dessa pergunta dela, né, vieram várias ideias. Vieram várias ideias de forma a gente tentar trazer as primeiras respostas, né? A gente não vai dar a resposta específica, até porque um caminho, né? Abrir um caminho. Só vai satisfazer o paciente de acordo com de como ele enxerga isso, né? Como ele vai vivenciar isso. Mas as primeiras respostas, tá? Eu vou para onde? Procuro quem? Faço o quê? Né? E agora? Vou morrer? É tudo isso. Então é uma forma de ele, naquele primeiro momento, a pessoa olhar, ler. E é interessante isso. Não é só para o paciente que já sabe que está com o diagnóstico, mas para aquela pessoa ou familiar que não tem. Porque a gente não sabe, a gente imagina que as coisas só acontecem com os outros. Infelizmente, a gente pensa assim, não, só vai cair um avião na casa dos outros. Na minha casa nunca vai cair um avião. Só vai cair um avião se eu estiver dentro com os outros. Eu nunca vou cair quando eu estiver no avião. Então, a gente imagina que só os outros são passíveis de sofrer qualquer coisa. Mas todos nós estamos no mesmo barco. Então, a gente também pode passar por isso, seja qualquer doença. E aí, aproveitando que você estava falando da questão do reconstruir, reconstrução, o reconstruir, como nome do Instituto, ele engloba tudo, faz muito sentido para a gente, porque ele realmente, o objetivo é realmente a reconstrução. A reconstrução da mama, a reconstrução dos pelinhos da sobrancelha que cai, a reconstrução da autoestima, a reconstrução da própria vida, no sentido doméstico, o seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com a sua mãe, com o seu vizinho. É uma reconstrução de visão de mundo. Pensa bem, se alguém diz pra gente, olha, você está com câncer, a gente, por ignorância, inclusive, a gente já pensa assim, eu vou morrer, como se a gente não fosse morrer. É óbvio que a gente vai morrer. Mas é muito impactante. E aí você fala assim, e agora? O que eu vou fazer? Então, é importante a gente ter essa visão mais tranquila, e importante também a gente entender a questão da reconstrução, porque a gente começa a olhar o mundo e as coisas de uma forma diferente. É como se você destruísse a tua visão ali, o teu momento destruiu, parou o mundo, freou, parou a terra, espera que eu vou descer, e aí você precisa reconstruir. Você não começa daqui e vai. Você precisa criar a base de novo, e colocando os tijolinhos e tal, até você crescer de novo. Então isso é uma reconstrução, porque estava construído, de repente alguém foi lá e derrubou como se fosse um castelo de cartas. E você precisa reconstruir. E você vai reconstruir totalmente diferente. Você não vai conseguir construir de forma igual, porque nada na nossa vida acontece por acaso, né? Como muitas pessoas dizem. E eu digo isso também. Então você vai reconstruir de forma diferente. Você vai reconstruir de uma outra forma. Outra coisa que eu gostaria de falar é que não pensem que a gente, não só enquanto gestores do Instituto, mas enquanto casal mesmo, nós temos nossas dificuldades. Nós somos pessoas. Nós nos desentendemos nos nossos pensamentos. Eu queria uma cor para a parede, ele queria outra. Eu queria outra. Coisa simples. Coisa simples. Na educação do nosso filho. Então, continuamos sendo pessoas imperfeitas, tá? Continuamos sendo pessoas que erram, que cometem erros. Isso não nos classifica numa situação em que não possamos, a despeito disso, buscar
ajudar outras pessoas em outras situações. E é nesse momento, como eu estava dizendo há pouco tempo atrás, é nesse momento que a gente começa a aprender. Que a gente fala assim, caramba, e eu achava que eu tinha problema. Quantas vezes a gente disse isso um pro outro? Muitas vezes, falando é, reclamações em vão, nossa, várias coisas. E aí você para e volta lá, naquele acolhimento, naquela conversa, naquela paciente que chegou primeiro num estado difícil, né, que parecia que não tinha saída e tu tem que dar aquela força e você ao mesmo tempo, tipo assim, poxa, e eu acordei de mau humor, e eu acordei reclamando E que estou sem dinheiro. os exemplos das pacientes também que chegam pra gente dão aula, aquela aula de vida, aquela aula de alma realmente diferenciada. E você fala assim, caramba, eu sou muito pequeno. Porque essa pessoa, na situação que ela está com a família, na situação que ela está financeira e na situação que ela está fisicamente, né, com a doença, ela vem sorrindo e te diz coisas maravilhosas. E você, sem nada daquilo, com a vida estruturalmente tranquila, cheio de reclamações, cheio de ansiedades, buscando vícios, depressões. Aí você olha para você mesmo e fala assim: caramba, quem é você? Quem é você para reclamar disso? Quem é você para falar mal disso? Então, assim, tem esses pacientes que nos trazem esse aprendizado. E isso é o que é onde eu falo onde a gente ganha. É ali que a gente ganha. E isso não tem preço. Esse é o nosso maior ganho, né? Esse é o Na nosso maior verdade. ganho. É ali que vem o retorno. Claro que não estamos aqui falando que é a coisa mais fácil do mundo e que as mil maravilhas. Não. É muito difícil, realmente. Principalmente, individualmente, né? Cada um com o seu difícil, né? Como a gente fala. É muito difícil porque, eu falando por mim, a gente cria algumas expectativas, né? Ainda cria algumas expectativas, acaba se decepcionando porque criou a expectativa, as coisas não são como a gente realmente pensa, né? Na verdade, a gente acha que está no controle e não é, as coisas acontecem como elas têm que acontecer e na hora que tem que acontecer. E isso até com relação a algumas situações com pacientes, né? Tipo, poxa, vamos lá, vamos fazer a terapia, você precisa fazer a terapia. A gente vendo que a terapia vai ajudar aquela pessoa muito, assim. E a pessoa ainda está resistente, não quer se abrir para falar sobre. Às vezes não usam nem a palavra câncer, falam aquela doença. Então, isso ainda é uma resistência muito grande. As pessoas ainda não gostam muito de falar a palavra Por isso câncer, que a né? gente vai utilizar o programa Reconstruir para falar. Aqui, Trazer esse pessoas. é o objetivo desse canal, esse é a nossa ideia de trazer, né, mais um canal de fala, é trazer as pessoas para falar mesmo. A gente quer trazer um familiar para falar da sua experiência, uma paciente que está no paliativo, uma paciente que já foi curada, uma paciente que está no processo. Um profissional da área de Os saúde. profissionais, né? Os profissionais, como que eles veem, né? O outro lado. Então, assim, todos os lados a gente quer trazer aqui. Abrir esse canal de fala mesmo, para que você que está aí do outro lado, que não está passando por um diagnóstico e acha que não vai passar ou não vai acontecer com você, enfim, ter esse olhar um pouco mais aberto, né? Abrir a cabeça, olhar para essa pessoa que está passando por essa situação, se colocando no lugar dela, óbvio, não sentindo as dores, não é isso que a gente está falando. Se colocar no lugar no sentido de perceber o quanto você tem que ser grata para o que você, para a sua vida, para o que você vive. E às vezes até comparar uma dificuldade aqui que você tem, que é pequena, perto da dificuldade que o outro está passando. A mesma dificuldade que você, só que ainda com uma doença. Às vezes uma doença que não tem cura, né? Às vezes num processo doloroso demais. Então, assim, esse é o objetivo desse canal, do Instituto também, da gente, enquanto profissionais, né, falar para as pessoas dessa nossa experiência e do quanto a gente aprende com elas. Até quando fui me especializar dentro da psico-oncologia, foi para trazer esse embasamento, né, para a gente poder falar também com mais propriedade, mas também para poder embasar as coisas que a gente aprendeu, né, e trazer para a parte mais acadêmica, né, enfim. Então, o objetivo do Instituto hoje, e nós, enquanto profissionais, é levar esse despertar para as pessoas, para a sociedade principalmente, para olharem para si, para buscarem dentro de si o melhor que você tem, o melhor que você tem para você, o melhor que você tem para entregar para o outro,
né? E esse outro, né? Um parceiro, né? Um marido, mulher, um amigo, colega do trabalho, o familiar, enfim. Quantos outros estão ao nosso redor? Exatamente. E a gente tem, então, aí o programa que a gente está lançando agora, início de outubro, a cartilha, né? Já está pronta, que também vai ser lançada em A outubro. gente vai distribuir essas cartilhas nas unidades de saúde, principalmente, porque foi dali que foi uma queixa que a gente recebeu específica, né, de uma paciente que ela recebeu o diagnóstico numa unidade de saúde e ela não sabia para onde ir. Então ali deu esse estalo, né, essa ideia. E a gente vai distribuir em todo quanto é lugar. A gente vai levar aonde as pessoas precisam receber, principalmente. Se a gente conseguir que essas cartilhas cheguem nas unidades de saúde, porque a saúde é do governo, que assim seja, óbvio, né? Porque aí é o primeiro contato ali com o paciente e com o não paciente também. Mas vamos levar em escolas, vamos levar em empresa, em tudo quanto é lugar. E a gente precisa do apoio da sociedade civil, né? Porque tudo é custo e a gente não tem custo, a gente não tem lucro, né? Uma sociedade sem fins lucrativos, a instituição. E a gente aproveita aqui também para poder fazer esse apelo a quem quiser nos ajudar e tudo mais, é só entrar em contato com a gente. E também agora em outubro, nos dias 17 e 18, nós estamos com o evento Conexão Onco, que vai ser realizado no Resort Costão do Santinho, que aproveitando, é o considerado o melhor resort do Brasil, premiado o melhor resort do Brasil, que está nos apoiando, né, cedendo o espaço e estrutura para que a gente pudesse falar sobre tudo isso que a gente está falando neste evento. São 2 dias de evento, durante a tarde, das 14 até as 18 horas, e com pessoas excelentes que vão falar. Vai ter também talk show, onde as pessoas, os palestrantes vão conversar entre si, vão discutir as perguntas e tudo mais. Um coffee break maravilhoso do Costão. Para quem conhece o Costão, tudo lá é maravilhoso. E profissionais importantes falando sobre a espiritualidade na oncologia, a parte psicológica, a parte fisioterapêutica e outras mais. Nutrição. Nutrição, teremos, né, pacientes também trazendo alguns relatos, né, da sua vivência. A gente vai ter a participação do modelo e ator Paulo Zulu. Ele teve câncer na bexiga, então a gente queria trazer alguém que representasse de uma forma diferente, né? E que fosse da nossa região aqui. E o Paulo Zulu traz várias representatividades, né? Além dele ser modelo, ator, atleta, ele é uma referência e é homem, né? E diante de tudo isso que a gente hoje olha assim e acha que olha para essa pessoa e acha que esse nunca vai ter nada, ele também passou, né, por um momento. A gente vai saber no evento como foi essa experiência para ele, né? Mas trazer essa referência dele, né? Essa pessoa que está ali na mídia, passou também por uma situação como as pessoas que a gente acolhe aqui que estão passando, e trazer essa humanização, essa identificação e como foi para ele, né? Porque a gente pensa hoje, você está sedentário, você vai ter câncer. Não pode acontecer com qualquer Ou pessoa. você é um atleta, como ele no caso, você é um Exato. atleta e também não vai ter isso. Então, todos nós estamos sujeitos a ter o câncer também. a Conexão Onco é um evento que foi pensado assim para a gente levar vários temas. Vai acontecer em outubro, mas não vamos falar só sobre autoexame, autocuidado, porque, né, Câncer de mama. todo mundo vai falar sobre isso em outubro. E a gente vai aproveitar esse momento, esse evento, esse apoio, né, do Costão do Santinho, para a gente poder levar temas que a gente falou até agora aqui, que o quanto a gente acha importante e relevante como pilares, né, dessa jornada. Então, vai ter um pouquinho de cada coisa ali: espiritualidade, nutrição, direito, o que mais? Fisioterapia. Sim, e também A aproveitando. parte da psicologia mesmo, né? É claro, a gente quer aproveitar também e dizer que a gente está convidando diversas instituições e a gente convida aqui também todas as instituições, sejam públicas ou privadas, que trabalham na causa oncológica, porque esse é o momento da gente unir forças. Cada um trabalhando no seu quadradinho ali, todos nós trabalhando numa coisa só, como uma forma sistêmica, como um organismo. E a gente poder entender o que cada um também vivencia na hora do networking, na hora que a gente trocar as nossas figurinhas lá,
Porque no final das contas estamos no mesmo barco, né? Estamos trabalhando com o mesmo propósito. Então, sim, a gente quer muito que as instituições outras, amigas, colegas, estejam também lá participando. A gente tem visto que várias já estão se inscrevendo. E participe, porque vai ser muito legal. É um evento que vai abrir muitas outras portas nesse caminho para o olhar da sociedade para as instituições. Não só no sentido de, eu vou mandar um dinheiro para eles porque eles ajudam as pessoas. Não, vem participar. Vem dar um dia, um dia no mês que você puder Vamos fazer. fazer diferente, né? Vem fazer diferente junto com a gente, né? Eu acho que é uma chamada importante, assim, que as pessoas pudessem fazer um pouquinho, cada um fazer um pouco, né? E a gente, enquanto instituição, né, ter essas outras instituições junto com a gente, para a gente juntar uma causa em comum, juntar os nossos esforços, a nossa doação, a nossa entrega para uma causa em comum. Mas fazer isso de uma forma diferente, com um olhar sistêmico, né? Com um olhar Olhar espiritualizado, fraterno, de irmandade. realmente de irmandade, realmente de solidariedade. Então, deixo aqui o nosso convite, né, para todas as instituições que atuam com oncologia, também qualquer instituição que também não seja só da causa oncológica, porque esse evento também ele é aberto para qualquer pessoa que queira participar. Às vezes você quer ir lá saber um pouco mais desse universo. Eu tenho um familiar próximo ou está longe, mas ele teve câncer, eu quero saber como é que funciona, o que ele pode estar passando que eu possa estar ajudando, né? Ou servir como voluntário, ou o que eu posso fazer com as ferramentas que eu tenho, né? Então, a Conexão Onco vai trazer esse olhar ampliado, esse olhar sistêmico para a oncologia. Então, a gente deixa aqui o convite para vocês participarem com a gente. Vou deixar aqui também na descrição o link para a inscrição. No nosso perfil do Instagram, @reconstruirinstituto, você também encontra todas as informações, inclusive os palestrantes. Quero também convidar vocês aqui, você que está assistindo, quer ser um apoiador do Instituto. Nós somos uma associação sem fins lucrativos, então a gente sobrevive de doações. Temos as nossas canecas que a gente vende, tem a camiseta, tem boné, tem produtos com a marca do Instituto que a gente vende, né, para arrecadar fundos para a instituição. Mas se você quer ajudar de alguma outra forma, entre em contato com a gente. Venha conhecer a nossa sede, venha se sentir acolhido aqui, venha sentir a energia desse local, que tenho certeza que, de alguma forma, você vai poder contribuir. Com certeza absoluta. Bom, eu acho que a gente já disse É isso. tudo. Eu acho que a gente pode passar aqui, né, nesse bate-papo, um pouquinho do que nos levou a estar até hoje, né, com o Reconstruir, hoje como instituto, hoje com a nossa sede, uma realidade. Hoje nós tivemos o primeiro dia da fisioterapeuta, né, aqui, e da aula de Pilates, assim, eu de manhã, porque a manhã inteira emocionada, porque era uma coisa que a gente queria muito desde o início trazer, porque a gente sabe da importância da fisioterapia para o paciente oncológico, né? A qualidade de vida do paciente. Qualidade de vida, então, não desfazendo das outras atividades, porque todas são importantes, mas a fisioterapia era algo, né, que a gente tinha muito, assim, e era um profissional que estava sendo difícil da gente conseguir, e hoje foi o primeiro dia, então, assim, foi muito emocionante, assim, para mim, tá proporcionando isso, né? Então, eu acho que para você também, né, trouxe essa realização, assim. Com certeza. Fez uma... Ainda mais sendo da área da fisioterapia, que é uma área onde eu comecei, nesse entendimento e entender a necessidade do paciente de se restabelecer para ter uma qualidade de vida dentro da situação que ele tiver. A fisioterapia é extremamente importante e não é só questão física, muscular, sabe? É tudo. Fisioterapia é tudo. Então foi muito legal poder ver as coisas começando a acontecer, porque a gente inaugurou aqui tem poucos meses, né? A sede, ela estava em obra, o ano inteiro praticamente em obra, e 6 meses e pouco em obra. E depois a gente conseguiu inaugurar e tem todos os outros processos, né, para poder a coisa começar a acontecer. Então a gente tem que ter paciência, a gente está aprendendo a ter paciência para ver as coisas acontecendo, que a gente quer logo que as coisas aconteçam, e não é assim que funciona. Então deixamos aqui, claro, o convite para que vocês venham visitar qualquer pessoa da sociedade que queira visitar, entender como é que funciona, conversar com a gente, tomar um cafezinho, comer um biscoitinho, um bolo bem gostoso. E vocês tenho certeza que vão sair daqui um pouquinho diferente. Só isso já vai valer a pena.
É isso aí, foi muito bom conversar com você, a gente fazer uma retrospectiva do Foi nosso muito começo, porque eu digo, todo dia a gente relembra, né? Desde tudo, porque cada pessoa que chega, a gente contar, as pessoas têm muita curiosidade em saber como surgiu, né? Por que estamos aqui, né? Quem somos nós? Então, falar um pouquinho disso para vocês e para vocês conhecerem um pouco mais da nossa essência, do que nos move em estar aqui à frente do Instituto. É, acho que se faz muito necessário, né? Então, para dar abertura ao nosso canal, convido vocês a se inscreverem no canal aqui do Instituto, porque a gente vai trazer aqui muitas muita histórias novidade, muita coisa inspiradoras, interessante. muita coisa legal, e vamos levar esse olhar, esse despertar para a sociedade, né? Para que a gente possa juntos, né, fazer um pouquinho mais, ajudar também as pessoas que têm dificuldade de seguir, né, ou de dar o próximo passo, que a gente possa, talvez com umas histórias que a gente conte aqui, essa pessoa ser tocada e dar o primeiro passo dela, né? Então esse é o nosso objetivo aqui com o nosso trabalho e com o Instituto. Então se inscreva no nosso canal, siga lá nas redes sociais, o @Reconstruir Instituto. Temos o nosso site também, no link do Instagram, você encontra lá o link do site. E convidando mais uma vez para vocês participarem da Conexão Onco, que vai acontecer 17 e 18 de outubro, no Costão do Santinho. E é isso. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. É isso, adorei, obrigado. Ela é sempre maravilhosa, ela é comunicadora, eu estou aqui aprendendo com ela, mas Ele tenho, foi o que mais falou, vocês viram, mas né? tenho muito orgulho dessa parceria, independente dos meus defeitos, que tenho muitos, e quero e preciso melhorar. E aprendo aqui no Instituto, aprendo com E a gente ela, aprende junto, e né? a gente acaba aprendendo junto. Não é fácil, essa mulher é difícil. Quando ela tá braba, então o negócio é esquisito. Mas a gente consegue contornar e depois a gente acaba rindo e dá tudo certo no final, desde que a gente tenha um sentido na nossa vida. Então a gente buscou esse sentido para nossa vida, isso faz parte. E isso tem que ser, isso é a nossa mola propulsora de viver. Não importa até quando, mas o que importa é sempre a gente estar fazendo esse tipo de trabalho, que é o que faz a gente acordar com flores e cores. Tá bom? Muito obrigado, um abraço para todo mundo aí, fiquem com todos. Um abraço. Tchau, tchau.